O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato podcastal. Falando comigo por Skype hoje, eu vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Mas por que você disse que eu tô falando por Skype? Porque você está no home office. Encanto. Você está de home office hoje. Não, mas vai quebrar o encanto. Eu tinha que ver se as pessoas iam perceber, se eu tinha que fazer esse teste. Acabei com a surpresa. Mas enfim, um abraço a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que nos aguenta, todo mundo que nos tolera. Antes de começarmos o programa de hoje, um breve esclarecimento. Obviamente, comparado com a audiência do nosso podcast, pouca gente foi afetada por isso, mas nessa semana, um perfil de uma das páginas de história ligadas ao Departamento de História da USP noticiou que a professora Emília Viotti da Costa tinha falecido. Ela está internada, porém a notícia estava errada. Eu não duvidei da notícia por ser de um perfil ligado ao Departamento de História. Mas, de qualquer jeito, fica o esclarecimento e fiquem nossos votos de melhoras para a professora. Também mandar um abraço para as meninas do Mamilos, que nós estivemos lá semana passada, eu e o Matias. Um abraço para a Cris e para a Ju. E também um abraço para o pessoal do Mundo Freak, que saiu hoje, quer dizer, essa madrugada, né? Um programa com a minha participação também. Manda um abraço para o nosso querido Fernando de Samoreira, que disse, dentre outras coisas, ele falou coisas abomináveis sobre a grafia do meu nome, não me recuso a pronunciá-las, mas ele também disse que o Banjo-Kazooie não chega aos pés do Crash Bandicoot. O Abder Madeira também lembrou de quem era o Banjo-Kazooie, disse que só quem tem mais de 30 anos vai se lembrar. Eu não chego a ter mais de 30 anos, então, mas eu me lembro. O Gustavo Bizzo, que falou com a gente no Twitter, sugeriu o candidato libertário dos Estados Unidos para o menino Neymar. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Um abraço para Maíra Rey, que mandou uma mensagem no Facebook agradecendo o podcast, agradecendo o nosso trabalho. E também um abraço para o Bruno Kuntze, que postou lá no site de Xadrez Herbal como se fala em alemão para ir pelo ralo. Eu queria mandar um abraço também para os ouvintes, a Bia Figueiredo e o Daniel Flecha, que são nossos ouvintes, escutam também o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eu encontrei com eles na festa de aniversário do meu amigo Mandioca, e o Daniel, inclusive, recomendou o programa para os alunos dele lá no Anglo de São José dos Campos. Você não tem vergonha assim de deixar muito claro que compraram o seu abraço com um salgadinho de festa de aniversário, é isso? Não tem nada disso. Então tá. Vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias? Bora! Giro de Notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 5 de setembro. Uruguai anuncia reunião Vasquez-Temer após tensão diplomática. Essa manchete parece que está anunciando uma luta de boxe. E quem fez o anúncio foi o chanceler do Uruguai, o Rodolfo Ninovoa, que anunciou uma reunião entre o Tabaré Vázquez e o Michel Temer por conta da Assembleia Geral da ONU, né, que será em breve, assim como no ano passado, que nós fizemos um programa especial com o professor Casarões, também teremos um programa especial esse ano por conta da Assembleia Geral da ONU. Ainda no continente sul-americano, em relação ao governo Temer, o chanceler da Bolívia, o Davi ou David, não sei, Choquehuanca, ele minimizou a convocação do embaixador
pelo Brasil, negou que a convocação do embaixador pela Bolívia, que depois foi reciprocada pelo Brasil, né? Disse que não se trata de uma retirada definitiva e, abro aspas, o chamado ao embaixador é só para ter informação sobre o ocorrido no Brasil e não interessa criar um conflito com Brasília. Para ele, o ruído das relações bilaterais não afeta temas comerciais, né? No último programa falamos muito da questão do gás e demonstra aí um caminho para uma normalização das relações entre Bolívia e Brasil. Ainda na última segunda-feira e também na região sul, a empresa brasileira Taurus vendeu armamentos a traficante do Iêmen. Lembrando que o Iêmen está em guerra civil. A Taurus, que é a maior fabricante de armas da América Latina e uma das maiores fabricantes de armas pessoais do mundo, né, ela teria vendido cerca de 8.000 pistolas e revólveres que seriam de uso exclusivo da polícia para um traficante iemenita chamado Fares Mohamed Maná, e também esse traficante não atuaria apenas na guerra civil do Iêmen, onde ele teria vendido essas armas, parte dessas armas, mas também teriam sido enviadas para regiões do chifre da África, como Djibouti e a Somália. Lembrando que no caso do Iêmen, ele está sob um embargo, por conta da guerra civil, um embargo de venda de armas. O Iêmen não pode receber armas de nenhum porte, nem se for um revólver calibre 22, nem se for uma bazuca. Lembrando que o Brasil é tradicionalmente um exportador de armas, especialmente para Oriente Médio e Norte da África. Essa é uma informação que muitas vezes é pouco debatida, pouco difundida, porque ela muitas vezes é controversa, né? Às vezes algumas pessoas apoiam essa política incondicionalmente em nome de um nacionalismo da indústria e outras pessoas rejeitam essa política também condicionalmente, né? O problema são os incondicionalmente, por serem pacifistas, digamos assim. Porém, por exemplo, na recente guerra civil, recente não, né? Ainda existe a guerra civil na Líbia, tinham armamentos brasileiros. Na dispersão de vários protestos no Egito nas últimas décadas, as bombas de gás eram de fabricação brasileira também. Então é um assunto aí para a gente ficar de olho, eventuais desdobramentos, porque por conta do embargo, se a Taurus sofrer alguma retaliação, alguma sanção, né, isso pode afetar inclusive as operações da empresa como um todo. Atravessando a fronteira novamente, só que na terça-feira, dia 6, a Justiça Argentina autorizou aumento de até 500% da tarifa de energia elétrica. A disputa, né, pelo tarifaço na Argentina, né, que você pode comentar com muito mais propriedade do que eu, né, o Estado argentino quer aumentar as tarifas para cobrir o rombo de gastos e, por outro lado, a Justiça e organismos de defesa do consumidor protestam contra esses tarifaços por considerar que são valores abusivos e que afetam, inclusive, a qualidade de vida, até mesmo a sobrevivência dos argentinos. Antes de você comentar sobre o tarifaço, meu caro Matias, só um parênteses, né, que um argentino que talvez viesse para o Brasil ano que vem, parece que não vem mais. O Papa Francisco disse no último sábado, dia 3, na inauguração de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil, nos Jardins Vaticanos, ele disse que o Brasil passa por um momento triste, que ele talvez, ele não sabe se virá o país em 2017, embora ele tivesse falado em 2013, quando ele esteve no Brasil, que voltaria, e a Dilma, ela recebeu uma carta do Papa Francisco, porém ela teria recebido uma carta do cidadão argentino Jorge Bergoglio, não do Papa Francisco, chefe de Estado, ou seja, uma carta pessoal, não de Estado. Só comentando em relação ao tarifaço, em muitos casos não é apenas o aumento da tarifa, também houve o corte de subsídios, principalmente nos transportes, e isso acaba aumentando o custo de vida como um todo no país vizinho.
Notícia do último dia 7 de setembro, quarta-feira. Reino Unido levantará muro em Calais para impedir a entrada de refugiados. A região francesa de Calais, né, ela liga a região britânica de Dover pelo Eurotúnel, né, Dover que é famosa pelos seus penhascos brancos, né, The White Cliffs of Dover, e é por onde muitos refugiados e imigrantes entravam no Reino Unido, que vinham pela França, inclusive na região da abertura, da entrada, né, do Eurotúnel, tem vários acampamentos de refugiados, e o Reino Unido vai construir um muro do outro lado, e a França também quer construir um muro, uma cerca mais precisamente, e organizar, segundo a perspectiva do governo francês, esses campos de refugiados perto da entrada do Eurotúnel, que são chamados de selva de Calais, porque, bem, seria o que no Brasil a gente chamaria de favela quase, né, infelizmente. Ainda na França, a Marine Le Pen, a líder da Frente Nacional, principal partido de direita do país, disse que se ela for eleita, ela vai promover um referendo sobre a União Europeia, assim como o Reino Unido, embora no caso francês seja um assunto muito mais delicado, já que a França é um país continental, e ainda na União Europeia, resgatando um tema que foi o tema principal de um dos nossos programas mais bem recebidos, né, melhor recebidos, ou espetacularmente recebidos pela nossa audiência, o programa sobre os Panama Papers, a Dinamarca anunciou que vai comprar dados dos Panama Papers, que envolvem até 600 nacionais dinamarqueses, e eles foram oferecidos por uma fonte anônima. E aí entra um pouco, que foi a nossa discussão naquele programa, né, de como as informações dos Panama Papers tinham que ser abertas, porque agora tem hacker, tem alguém se aproveitando dessas informações para ganho financeiro próprio, e país, Estado sendo, não vou dizer extorquido, mas sendo propelido a pagar para ter informações fiscais sobre os seus nacionais, né? E aí, de certo modo, a Dinamarca está fazendo um investimento, né? Porque ela comprando essas informações, aí quem sabe ela consegue taxar e multar esses 600 dinamarqueses num valor que vale a pena, né? De certo modo é uma aposta até. Bem, vamos passar agora para a coluna aberta, na qual o Felipe bateu um papo com a economista Vivian Almeida sobre as perspectivas econômicas em relação ao G20. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. Na coluna aberta de hoje contamos com a presença especial da professora de economia Vivian Almeida, que vai contar um pouquinho pra gente, né, que é de humanas e não sabe fazer conta, os impactos econômicos do G20, ela que nos foi recomendada pelo querido Daniel, que também já participou aqui do programa, você já conhece. Vivian, por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Boa noite, muito obrigada. Meu nome é Vivian, sou professora de economia. Especificamente sou mais da área de microeconomia, que, como bem falou o Felipe, é sim uma ciência social, mas uma ciência social um pouquinho mais aplicada. A primeira observação, não, essa não é a minha voz original, já peço desculpa antecipadamente para os ouvintes. Que isso, Vivian, você ficou até preocupada em participar do programa hoje por conta dessa suposta rouquidão, mas tá tudo bem. Vivian, essa semana a gente teve o encontro do G20 na China, né, as 20 maiores economias do mundo, assim como convidados de potências emergentes, de órgãos internacionais, e que contou com a presença do presidente brasileiro Michel Temer, assim como de comitiva com Renan Calheiros, Henrique Meirelles, o chanceler José Serra. Pensando primeiro no Brasil, né, os encontros que o Temer teve e o G20, como você vê possíveis benefícios ou impactos negativos em relação à economia brasileira decorrente do G20?
Bom, Felipe, eu tinha separado alguns temas para a gente falar, então vou seguir a sua sequência de perguntas. A primeira pergunta é com relação ao Brasil. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa destacar é a questão emblemática e da representatividade de ter sido o primeiro compromisso oficial do presidente agora empossado, Michel Temer. Obviamente, a gente ainda passa por uma grave crise econômica, os nossos indicadores ainda estão muito ruins. Hoje saiu a prévia da inflação, a gente ainda, apesar de alguma desaceleração, ainda está muito acima do teto da meta, o acumulado de 8,4%. Então, na verdade, existe uma representatividade de você participar de uma reunião, basicamente, que trata sobre economia, já com o presidente empossado. E esse movimento tem sido muito endossado, por exemplo, pelo próprio ministro Henrique Meirelles, que tem constantemente sinalizado a importância da reversão das expectativas, da atração dos investimentos. Então, por esse lado, é muito significativa a presença e a participação deles. O próprio ministro Henrique Meirelles concedeu algumas entrevistas falando sobre o atrativo que o Brasil ainda apresenta e a tentativa de retomada dos investimentos, o que foi muito prejudicado nesses últimos anos, em especial com a nossa perda de grau de investimento. Então, por esse lado, a gente tem um impacto muito positivo. Com relação ao impacto negativo, acredito que essa seja a sua próxima pergunta. Eu acho que a gente precisa fazer uma sinergia aí entre o que é a economia doméstica aqui no Brasil e o que foi muito falado em termos de economia internacional, que a palavra de ordem foi a questão da antiglobalização. Com relação à antiglobalização, o que foi muito destacado nesse encontro, e foi destacado inclusive nos discursos de vários dos grandes líderes de Estado presentes na última reunião do G20, foi a preocupação com a persistência do crescimento global. Mais especificamente com a persistência do crescimento global fraco e com as altas taxas de desemprego. Essa preocupação, que tem sido muito a bandeira, por exemplo, da Christine Lagarde, diretora-geral do FMI, ela tem se materializado em algumas economias na preocupação com a intensificação do comércio global. Então, justamente, essa baixa intensificação e a retomada, em alguma medida, do protecionismo tem alarmado muito desses líderes, não só na figura dos presidentes, mas como eu citei agora há pouco, a direção do Fundo Monetário Internacional, com a Christine Lagarde. Essa foi uma questão muito debatida sobre a necessidade de você combater o aumento do protecionismo e o fraco crescimento do comércio, que foi o que foi dito como a questão da tendência da antiglobalização. Na esteira da questão da antiglobalização, muitos dos líderes destacaram a necessidade de reafirmar que o comércio internacional ele tem muito mais o papel de, por exemplo, redistribuir mão de obra que foi desempregada por avanços tecnológicos nas economias desenvolvidas, uma tendência comumente observada nesses países. Então, essa necessidade de retomada do comércio internacional tem muita representatividade. Foi algo extremamente debatido entre os líderes, e até o que foi emblemático é que o fechamento dessa reunião pelo presidente chinês trata justamente dessa questão, inclusive direcionando em alguma medida para os próprios Estados Unidos, falando sobre a necessidade de não retomada do protecionismo, na verdade uma retomada do crescimento e pelo lado da China, ao mesmo tempo, reduzir o excesso da capacidade de produção do aço. Então esses foram os movimentos muito observados entre as reuniões do G20 e o que foi proposto em termos globais. E, obviamente, o Brasil não estaria fora dessa movimentação. A questão que merece um relativo destaque é a questão que tem sido muito debatida entre os países desenvolvidos sobre essa tendência ao baixo crescimento local. A gente já falou um pouco sobre a questão do impacto no comércio e em que medida o comércio, na verdade, teria um papel muito mais de indutor do que redutor e, por isso, a preocupação com o protecionismo. Mas essa é uma discussão que, em outras oportunidades, a própria Christine Lagarde já vem falando sobre o impacto que isso tem na distribuição de
de renda. A gente teve uma revolução em termos de literatura econômica há alguns anos com o Thomas Piketty, quando ele trata da questão da distribuição de renda e destaca muito que a distribuição de renda intragrupo dos mais ricos acabou aumentando a desigualdade nesses países. E o que a Cristine tem falado muito é sobre o impacto que essa estabilidade no crescimento e essa má realocação dos empregos, e em especial das pessoas que perdem o emprego, tem sido determinante no aumento da desigualdade norte-americana. Apesar do movimento de crise, fazendo um paralelo aqui no Brasil, e os últimos resultados ruins nos anos de 2014, 2015 e certamente em 2016, o nosso movimento foi de redução da desigualdade de renda, ao passo que quando você observa, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um aumento. E em que medida você fomentar as economias globais, você fomentar os acordos globais, não faria você retomar uma dinâmica de crescimento acelerado e isso impactar na questão da distribuição da renda. Na análise internacional, o que se espera de uma reunião como a do G20 que aponta caminhos, que sinaliza quais são os rumos econômicos que devem ser tomados a partir de então. O que se espera com a questão da distribuição de renda, com a preocupação sobre o baixo crescimento global, e aqui eu tento fazer um parênteses, isso não sinaliza eminentemente uma crise internacional, muito pelo contrário, é questão de uma tendência de um fraco crescimento global por uma corrente econômica, que acredita que isso tem um impacto muito significativo na questão da distribuição de renda. Então, fechando esse parênteses, o que se espera é que os ganhos de comércio sejam melhor distribuídos, voltando ainda à questão da realocação do emprego para quem perdeu e como que isso pode resultar numa retomada de um crescimento vigoroso econômico internacional. E isso esbarra num assunto que é muito muito adequado para a nossa discussão interna, nossa discussão doméstica, de como que as pessoas, os 11 milhões de desempregados atuais brasileiros, como que se realocam, e aí entra a questão da necessidade de você incentivar pequenas e médias empresas, a necessidade de incentivar empreendedorismo, que essa também é uma lição que essa reunião deixou, como que esses ganhos de comércio, na verdade, eles podem ser redistribuídos para pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam. Então, essa é uma agenda muito correlata com a necessidade brasileira de retomada, aí sim, da forte recessão econômica que estamos vivendo. Bom, na esteira da questão das pequenas e médias empresas, da economia, do comércio nacional, da economia nacional, e aí, obviamente, como estamos falando do contexto do G20, de comércio internacional, exportação e importação, permito-me trazer uma agenda um pouco polêmica, mas um pouco elucidativa de quais foram os motivos para que a questão do sapato do Michel Temer tomasse tanta proporção como tomou. O que acontece é que, na verdade, você teve um movimento muito acentuado de queda nas exportações na última década, né? Principalmente quando você analisa os dados a partir de 2006, 2007, da exportação de sapato. E, em grande medida, pela entrada do mercado chinês. Então, assim, só para tentar ilustrar um pouquinho essa discussão, de 2007 a 2012, só o Brasil registrou uma taxa de crescimento decrescimento de menos 17% de exportação de sapato. A região sul, que sempre foi um polo nesse sentido, registrou uma queda de 21,8%. E, por outro lado, quando você olha os dados justamente da Ásia e da Oceania, né, assim, não especificando para a China, mas, por exemplo, olhando para os continentes, você tem aqui um incremento que já em 2006 já apresentava um crescimento de 13%, em 2011 de 15%, e especificamente na China, esse crescimento, mais ou menos no mesmo período, de 2006 a 2011, é de 8,6%. Então, na verdade, a grande polêmica envolve em que medida o representante maior do Brasil, o presidente, ele acaba
enfim, tendo a infeliz ideia de comprar o sapato. Não que isso represente uma falta de incentivo à indústria brasileira, nada disso. No máximo que faltou foi uma assessoria. E, professora, além do Temer e da assessoria em relação ao sapato, no aspecto global, digamos assim, para a governança da economia global. Já tem alguns anos que o G20, embora ele seja um fórum econômico, ele acaba sendo sequestrado pelas pautas políticas, né, como a guerra na Síria e os testes nucleares da Coreia do Norte. Porém, em relação a medidas para a economia global, o que você tem a destacar, novamente, tanto positivamente quanto de forma mais crítica? Bom, Felipe, como você bem destacou, tipicamente a gente tem um sequestro das pautas econômicas pelas pautas políticas. Obviamente, a questão da Síria é uma questão que toma sempre a agenda de encontros internacionais. E aí, na verdade, apesar de ter uma análise eminentemente política, a convergência com a economia, ela além de total necessária. Então, quando você pensa numa crise humanitária e você pensa nos refugiados e você pensa num deslocamento em massa para outras localidades, você toca, por exemplo, na questão do emprego que a gente estava falando. Então, uma política para incluir os refugiados é urgente, porque senão você passa a ter uma crise de bem-estar, por exemplo, né? Em alguns países que têm uma política de bem-estar social elevada, se você recebe esses refugiados sem uma política inclusiva, sem uma necessidade, na verdade você torna uma crise grave ainda mais grave. Esse é um ponto. Então, na verdade, essa sinergia entre a política e a economia. Com relação a medidas efetivas, aquela questão que a gente citou sobre a distribuição de renda, a preocupação com a distribuição de renda, a retomada do crescimento, o que ficou muito claro do balanço é essa preocupação em incluir políticas de fomento a pequenas e médias empresas, que são as que empregam em escala global as economias nacionais, talvez pelo paradoxo da frase, não sei se fica efetivamente claro, mas a questão é que você tem nas economias nacionais uma potência para a retomada de um crescimento global. Então, por exemplo, se você olha o plano da Alibaba para as pequenas e médias empresas brasileiras, você tem um exemplo de como você pode fortalecer essas economias a partir de uma força local. Só para ter uma noção do impacto do crescimento e do investimento desse gigante em pequenas e médias empresas, como que isso é uma política desejável. No ano passado, o gigante do comércio eletrônico faturou 485 bilhões, superando o gigante Walmart, que era até então a grande referência do comércio varejista. Os acordos interessantes que é necessário a gente ressaltar e tentar incluir aqui na pauta de comércio internacional, e de novo, toda aquela discussão sobre a importância que o comércio internacional tem na distribuição de ganhos e em que medida isso pode ser relevante para a retomada do crescimento, foi um acordo, na verdade uma proposta de acordo, uma discussão da ampliação das fronteiras do comércio. O que o empresário-chefe do gigante Alibaba destacou foi a necessidade de, ao você ampliar essas fronteiras e a você ter uma zona global de livre comércio digital, e a gente sabe muito bem, empiricamente, como é a nossa troca aqui de informações, a relevância do mundo digital para o potencial de crescimento econômico, a proposta era justamente você criar uma zona global de livre comércio somente para as pequenas e médias empresas. Então, qual é a tentativa? Você tentar fomentar de novo essas empresas que empregam em grande medida, e de novo, como que isso no Brasil é uma agenda muito necessária pela crise que a gente vive atualmente, e a partir dessa zona global de livre comércio digital, acordos que viriam daí, por exemplo, seria um equilíbrio entre as trocas entre os países que assinam esse acordo. Então, só para ilustrar, se um está exportando muito e o outro não, o comércio simplesmente para até
o segundo empatar o total de vendas. Essa seria uma das propostas desse acordo no contexto, por exemplo, do Alibaba para as políticas, para as pequenas e médias empresas. Claro que aí você começa a entrar numa discussão de teoria econômica de que em que medida isso não afeta a própria liberdade econômica, né? Se você pensa aí nos primórdios da formalização da teoria do comércio internacional, como que você justifica o comércio entre os países, se você está falando que você tem aí uma trava para o comércio, se um está em desequilíbrio, aí você começa a pensar se você está travando a liberdade desses dois países comercializarem na medida das suas vantagens. Então, essa é uma discussão que a gente pode ter em termos teóricos, mas o fato é que, em termos de política econômica, se você de fato está preocupado com a questão das pequenas e médias empresas, de fato você está preocupado com o potencial de crescimento no país. Só para exemplificar, o crescimento dessas pequenas e médias empresas e também do empreendedor individual nos últimos anos no Brasil foi muito destacado. Mas o dado aí que salta aos olhos é a questão de que os empreendedores brasileiros, em grande medida, e aí numa escala de 80%, são empreendedores por necessidade e não por oportunidade ou por uma vocação. É muito contexto do cara que perdeu o emprego ou do cara que precisa ter uma flexibilidade da jornada de trabalho. Então, você tem aí um potencial de mão de obra muito significativo para incorporar esses planejamentos. E essa não é uma realidade restrita ao Brasil. Você pode pensar isso avançando para os BRICS, por exemplo, que foi outra agenda muito significativa que a própria presença do atual presidente Michel Temer, né, e recém-possado na reunião do G20, tem como um dos pilares da sua presença nesse encontro, ratificar a sua figura como presidente da República e também o papel do Brasil nos BRICS e o próprio papel dos BRICS. Outro aspecto muito significativo da reunião no contexto internacional foi o aceite da China às pressões dos parceiros do G20 com relação ao excesso da capacidade do setor siderúrgico. A reclamação europeia de que os chineses inundam o mundo com os mercados de aço, né, e obviamente a um preço muito menor, retomam aquela discussão que a gente estava tendo sobre a questão do protecionismo. Justamente por esse excesso, o que você observa, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, são inúmeras sobretaxas aplicadas na importação do aço chinês. E aí, de novo, o que você tem é uma quebra com relação aos ganhos de comércio, né? Enfim, você pensa, por um lado, na liberdade de você poder ofertar um produto em abundância, mas, por outro lado, você tem a quebra de vários produtores pelo excesso de um gigante chinês, de um gigante do aço, como é o caso chinês. Então, outro aspecto muito significativo foi o aceite da China de reduzir o seu excesso de capacidade. Para ilustrar essa capacidade, a produção da China é de mais de 1 bilhão de toneladas, o que representa simplesmente metade do total mundial de produção. De um modo mais amplo, o que a gente observa, ou o que a gente observou com essa reunião, foi uma espécie de pessimismo com a economia global. De novo, destacando que não é um pessimismo na iminência ou na observação de uma crise internacional, mas ainda com a preocupação de uma reduzida retomada do crescimento, ou uma retomada do crescimento observada a taxas muito inferiores ao esperado. Então, basicamente, o que os líderes refletem ou destacam é uma preocupação com flutuação de preços de commodities, e aí entra em sinergia com a questão do aço. E, portanto, esse produto ou esse acordo é feito de redução da quantidade de produção do aço chinês
tem motivação nessa preocupação dos líderes globais. O comércio e investimentos mundiais fracos, fraca também ou baixa a produtividade, e isso tudo, como que isso se materializa na economia real, ou mais especificamente, como que nós, indivíduos, podemos nos preocupar com esse pessimismo e com esse prognóstico, é a questão dos empregos, né? O que a gente observa e o que a gente vive é a questão da empregabilidade. Então, se aqui no Brasil a gente tem uma situação crítica do aumento do desemprego, essa perspectiva essa perspectiva baixa, essa frustração com o crescimento global, também preocupa, porque nem os efeitos de transbordamento do comércio internacional representam uma expectativa de crescimento. Pelo menos aqui no contexto brasileiro, vide o que tem sido tratado, o que foi tratado nessa reunião. Tentando resumir um pouco do bate-papo, eu acho que a melhor forma da gente sintetizar tudo que a gente conversou até aqui, em grande medida, sintetizar e expor para os nossos ouvintes o que foi a reunião da cúpula do G20 no ano de 2016, se traduz na elaboração de um plano de políticas e ações que tem como a maior preocupação, como o cerne dessa questão, uma busca por maior inclusão, integração e abertura. Seja nas palavras mais duras da Lagarde com relação ao baixo potencial de crescimento, seja com o pedido de calma de Barack Obama, ou até as considerações ponderadas da Angela Merkel, a preocupação com o baixo crescimento econômico global, com a variação dos preços das commodities, as volatilidades financeiras e, obviamente, aonde isso se materializa na vida de todos nós, que é a questão do emprego, o que se procura é moldar um futuro onde o comércio represente um grande potencial de crescimento, onde mais do que isso, o comércio internacional tem um papel de redistribuir esses ganhos, seja no fortalecimento das economias nacionais, seja na integração global, e aí afastar a ideia de antiglobalização, afastar a ideia de protecionismo e a retomada do crescimento, seja uma retomada de um crescimento vigoroso das economias desenvolvidas, seja para a gente a retomada do crescimento, né, que a gente ainda vive uma grave crise econômica. E, professora, passando aqui para o nosso encerramento, antes da gente fechar nossa conversa, é tradição que os convidados aqui do programa, a gente tem um quadro de dicas culturais. É a tradição que o convidado também dê uma dica de um filme, um livro, alguma coisa interessante que tenha visto recentemente ou que acho que combina com o tema. Qual a sua dica para os nossos ouvintes? Rapaz, aí você me pegou. Bom, eu como uma mãe de 2 crianças, uma de 3 anos e outra de 7 meses, você pode imaginar que a questão cultural tem sido um pouquinho negligenciada por simplesmente escassez de tempo. Mas, já que eu as usei como desculpa, eu vou aqui pedir desculpas para elas indiretamente e sugerir um documentário sensacional que está disponível no Netflix chamado O Começo da Vida. Documentário, vários profissionais e várias famílias são reunidas para destacar a importância de você investir e fomentar o desenvolvimento infantil, principalmente de 0 a 3 anos. E é interessante que, apesar de você ver muitas famílias, exemplos de famílias, como que a distribuição dos cuidados com as crianças, observa muitas crianças, pela primeira vez você tem aí uma exposição econômica do assunto, que talvez a melhor estratégia que você tenha para reduzir a desigualdade de renda seja investir nos primeiros anos de vida do ciclo de vida do indivíduo. Então, tem inclusive um prêmio Nobel de Economia, que é o James Heckman, que fala sobre isso, e como uma das preocupações do G20 foi justamente a questão da distribuição de renda, está aí uma ótima opção e uma ótima estratégia que, além de eficiente, é barata
por mais paradoxal que isso possa parecer, mas isso é um papo para outro dia, de você tentar romper definitivamente com o ciclo da pobreza. Então fica aí a minha dica, O Começo da Vida, documentário no Netflix. E professora, além da sua dica de documentário, a gente tem um anúncio para fazer, né? Que como o programa é feito por pessoas que não sabem fazer conta, nós precisávamos de alguém que saiba fazer contas com a gente, né? E o Daniel sempre nos ajudou muito nisso, e agora recomendou você, né? Não vou chamar de senhora. E agora toda semana a gente vai ter um Drops da professora Vivian aqui no Xadrez Herbal comentando alguma pauta econômica da semana, né? Felipe, muitíssimo obrigada pela oportunidade de falar hoje, um pouco conversar sobre o G20 e mais ainda pelo convite de participar de um quadro semanal. Estou muito honrada e agradecida pela oportunidade e espero estar à altura desse convite. Muito obrigada e uma ótima semana para todos nós. Eu que agradeço, professora, o privilégio é nosso. E até semana que vem, então, agora com o seu quadro sobre economia aqui, que a gente ainda vai bolar um nome legal. Agora vamos passar para o quadro das efemérides semanais. A Semana na História. Em 8 de setembro de 1941, há 75 anos, tinha início o cerco de Leningrado. O cerco de Leningrado, que é um dos episódios mais brutais da Segunda Guerra Mundial, quando a cidade foi cercada por mais de 2 anos pelas tropas da Alemanha nazista. Cidade de Leningrado, que era a antiga capital do Império Russo, depois virou Petrogrado e voltou a ser São Petersburgo. E dizem que é do cerco de Leningrado que surge aquele mito, aquele slogan, né, aquela frase ameaçadora durante a Guerra Fria, né, de que comunistas comem criancinhas, porque no cerco de Leningrado a população morrendo de frio e de fome, morreram quase 1 milhão de pessoas de frio e de fome, elas teriam recorrido ao canibalismo de pessoas que já tinham morrido, já tinham falecido. Então tem essa hipótese, essa história, mas de qualquer jeito é um episódio muito triste, muito pesado da história recente. 7 de setembro de 1986. 30 anos atrás ocorria o atentado contra o ditador chileno Augusto Pinochet. Conta mais pra gente, Batista, porque essa parte do roteiro é tua. Essa foi a efeméride que eu passei pro Felipe, não podia passar batido. Foi um atentado orquestrado pela Frente Patriótica Manuel Rodrigues, uma guerrilha de esquerda chilena. E esse ataque aconteceu ali no Cajón de Maipo, que é uma região muito bonita nos arredores de Santiago, e a gente vai linkar um artigo do diário La Terceira, né, hoje no programa, que tem o depoimento de 2 dos guardas-costas do Pinochet, que sobreviveram ao ataque, e César Bunster, um dos militantes da frente e que foi o autor intelectual do ataque. Vamos passar para a próxima efeméride. Em 9 de setembro de 2001, 15 anos atrás, era assassinado Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud, ele era conhecido como o Leão de Panjshir, ele era um dos principais líderes afegãos. Para quem acompanha o canal do Xadrez Herbal, muitas vezes não aparece porque fica diretamente atrás de mim, mas no painel do canal tem uma foto dele. Eu sou muito interessado pela figura que ele representava, porque ele foi um líder afegão contra a monarquia afegã,
depois ele foi um líder afegão contra a invasão soviética que se sucedeu, depois ele estava liderando a chamada Aliança do Norte contra o Talibã, pois ele era a favor de um Afeganistão com direitos para mulheres, em que mulheres fossem à escola, um Afeganistão que tivesse eleições, tudo que o Talibã não representava. Ele foi assassinado pelo Talibã com uma equipe de voluntários estrangeiros se passando por uma equipe de filmagem de um documentário e a câmera, na verdade, era um explosivo, eram suicidas e levaram junto o Shah Massoud e parte dos seus guarda-costas também. Vamos passar agora para o match. Na última quarta-feira, além do desfile do 7 de setembro, comemorando 194 anos da independência do Brasil, houve no Rio de Janeiro, o outro evento foi em Brasília, mas no Rio de Janeiro teve a abertura das Paralimpíadas. Meu caro Matias, as Paralimpíadas começando essa semana, ao contrário dos grandes canais de TV brasileiros, nós também vamos dar atenção às Paralimpíadas, né? Porque teve canal aí que só transmitiu compacto de reprise, teve canal que sequer isso, teve canal da TV a cabo que transmitiu a abertura da Paralimpíada no canal secundário, digamos assim. A abertura da Paralimpíada que, assim, pra mim, eu não manjo nada de dança, de música, de arte. Sei que nós temos vários ouvintes músicos, como nosso querido Daniel. Nós temos vários ouvintes que gostam de dança, de arte, que podem opinar muito melhor que eu. Mas ela foi uma cerimônia muito bonita, muito bem recebida internacionalmente, a questão da experiência sensorial e tudo mais. Então, ao contrário desses canais, nós vamos falar aqui um pouco da abertura das Paralimpíadas. Ainda não temos muitas polêmicas, porque só tivemos 2 dias, né, basicamente, de disputa até agora. Que, inclusive, o Brasil, um dado muito interessante, é que o Brasil teria cerca de 6,2% da sua população, que é mais ou menos de 200 milhões de habitantes, com alguma deficiência. Um abraço para o meu pai, Zeca Pinto. Que é cadeirante, além de colorado. Sim. Inclusive, né, um abraço para os nossos ouvintes santistas, né, falando que, né, do seu pai ser colorado, né, porque, né, não vou falar nada. As pessoas vão entender que você está dizendo que os colorados são deficientes, mas... Não quis dizer nada disso. Quis dizer que meter a mão no Santos, é isso que eu quis dizer em bom português. Ah, tá. E que seu pai, além de cadeirante, é colorado. São 2 atributos dele, não são nem qualidades nem defeitos. Okay. Me lembrei. Enfim, primeiro, logo na abertura, nós tivemos um problema, porque nos Jogos Paralímpicos a Rússia está banida como um todo, no geral. Ao contrário dos Jogos Olímpicos, em que a Rússia foi banida do atletismo e da natação, e algumas nadadoras russas conseguiram uma decisão judicial para competir, a Rússia nos Jogos Paralímpicos foi banida como um todo, por conta que seria um esquema de doping geral, um doping orquestrado. E quando nós tivemos a entrada da delegação da Bielorrússia, ou da Belarus, nós tivemos um membro do Comitê Olímpico do país, não era atleta, portando uma bandeira russa, em solidariedade. Inclusive, na transmissão, passou bem breve, assim, porque acho que era uma saia justa até. Mesmo se você procurar fotos e tal, tem poucas imagens. E o Comitê Olímpico... O Comitê Paralímpico Internacional, que é presidido pelo britânico cadeirante que estava no vídeo de abertura, né, o vídeo de abertura que eu achei muito legal, inclusive, ele disse que vai investigar a situação e promete sanções contra o indivíduo, não contra a Bielorrússia como um todo, mas como indivíduo, eventualmente ser banido da Olimpíada, ou da Paralimpíada, ou das Paralimpíadas. Outra polêmica que nós temos é que os anéis olímpicos, eles
não são símbolo da Paralimpíada, né? A Paralimpíada tem o seu símbolo próprio, e além de serem símbolos diferentes, nós também temos uma questão aí de comercial, né? Nós temos aí o trademark. E na pista do Engenhão, tá como se fosse uma marca d'água, né, dos anéis olímpicos, e não tem como tirar aquilo sem reformar a pista inteira. Então isso também está dando aí um problema, inclusive de direitos de imagem, mas obviamente eu espero que tudo, né, não chegue ao ponto de ter uma disputa judicial, alguma coisa assim, porque enfim, é o que acontece. Além da abertura, nós tivemos os Jogos Paralímpicos do Rio, como já o segundo evento do tipo de maior público, com mais de 1,8 milhão de ingressos vendidos. Inclusive compraram todos para o judô de amanhã com o Antônio Tenório. Não poderei vê-lo em sua última Olimpíada. Quem tiver ingresso para amanhã no judô aí, pesado e ouvir esse programa na sexta-noite, quiser vender, manda um e-mail. Mas o líder de público foi os Jogos de Londres, com 2,7 milhões vendidos, e ainda tem 700 mil ingressos disponíveis, inclusive para a cerimônia de encerramento. Não sei direito os outros eventos que nós temos ingressos disponíveis, mas quem se interessa, quem estiver disposto a ir ou for do Rio de Janeiro, dá lá uma olhada. Inclusive, nos Jogos de Londres, que é esse recorde, a gente tem uma pequena mutreta, porque e uma mutreta positiva até, que eu acho que o Brasil poderia emular, que foi que muitos ingressos foram distribuídos para crianças, porque, primeiro, eles temiam falta de público, né, pelos Jogos Paralímpicos serem depois, muitas vezes não chamarem muita atenção ainda. E então eles distribuíram para crianças das escolas, que é uma ótima forma de você colocar a criança em contato com o esporte, em contato com diversidade, em contato com pessoas com deficiência, pessoas com histórias de superação. Por exemplo, o Zanardi tá aqui no Rio de Janeiro, né? O ex-piloto de Fórmula 1, de Fórmula Indy, que perdeu as pernas num acidente horrível na Fórmula Indy e virou velocista de cadeirante velocista. Não sei direito a modalidade que ele compete, desculpem. Além disso, quem acendeu a pira paralímpica foi o Clodoaldo Silva, né, o Tubarão, nosso nadador, e assim como nas Olimpíadas, nós tivemos a bandeira olímpica, a bandeira paralímpica representando atletas, no caso, os atletas do Kuwait, que também foram suspensos também na Paralimpíada, e 2 atletas refugiados, o Ibrahim Al-Hussein, da Síria, que é radicado na Grécia. Ele vai nadar nos 100 e nos 50 metros, ele é nadador e perdeu o braço na guerra na Síria. Ele era nadador desde a infância e perdeu o braço na guerra na Síria. E também o Shavhad Nassarjur, iraniano, que é radicado nos Estados Unidos, que compete no arremesso de disco, que ele na verdade, ele é radicado nos Estados Unidos porque os seus pais tiveram que fugir do Irã por questões políticas. Mas temos aí 2 atletas refugiados também nas Paralimpíadas. Vamos passar agora para o cheque. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre... Se na coluna aberta a economista Vivian Almeida falou sobre os aspectos econômicos do G20, agora no cheque a gente vai falar sobre os aspectos políticos do evento. Mas antes vamos falar dos antecedentes do encontro. A gente tem muita coisa que aconteceu antes e que aconteceu depois, mas que estão aí na esfera do G20, né? E que, como você disse, a parte econômica, a parte de fazer conta, a gente falou
com a Vivian, a nossa nova integrante aqui do Xadrez Verbal, nas vésperas do G20, assim como nós tivemos aquele encontro do Temer com empresariado chinês, nós tivemos um anúncio de uma grande greve de funcionários estatais e bancários na Índia, lembrando que quando falamos de uma greve na Índia, se ela for uma greve pequena, ela já é grande pra caramba. Estamos falando de 180 milhões de pessoas em greve, segundo informações da Al Jazeera. É mais ou menos a população inteira do Brasil de greve. Então, assim... a maioria deles funcionários públicos. Funcionários públicos e bancários também. E obviamente, e essa questão, o próprio Modi falou que, o Modi é o primeiro-ministro, ele falou que essa greve foi articulada para coincidir com o G20, para ter mais impacto internacional, aparentemente funcionou, e seria uma represália, digamos assim, um protesto contra uma proposta do próprio Modi que ele levaria ao G20 de privatizações no setor público indiano, especialmente questões de transporte e previdência social. Então, essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma pressão muito grande de diversos fóruns internacionais por uma liberalização de diversos mercados considerados emergentes, na qual a Índia se inclui, e a Índia ela quer demonstrar serviço, digamos assim, para esses órgãos, para atrair mais investimentos. E, além disso, uma das pautas da greve geral é também o aumento do salário mínimo. O salário mínimo na Índia é de $136. Não. É de $96, e a proposta do ministro da Economia, o Arun Jaitley, era de ir para 136, e sim, as lideranças não aceitaram. Desculpem, ainda bem que o Matias entende mais de número do que eu. O salário mínimo de $96 ele é equivalente a mais ou menos 6.396 rúpias. Então, no caso, um dia alguém te ofereça 500 rúpias pelo seu celular, não aceite, porque não é tanta grana assim quanto vai parecer. Ainda na véspera do G20, o Obama se encontrou com o líder chinês, o Xi Jinping, e se pronunciaram sobre a questão do clima. Por quê? Porque o Acordo de Paris, que foi acordado em dezembro de 2015, e foi aceito pelo Brasil, né? A gente teve dois programas apenas sobre o Acordo do Clima de Paris, para quem quiser ouvir bastante coisa sobre todos os pormenores do acordo. O acordo que já foi aprovado pelo Congresso brasileiro, mas ainda não foi ratificado. China e Estados Unidos ratificaram em conjunto no sábado, nesse encontro, ou seja, uma questão simbólica até, de querer demonstrar que China e Estados Unidos estão no mesmo compasso em relação ao clima, até porque ano passado nós também tivemos um acordo climático bilateral entre China e Estados Unidos, que juntos correspondem a 38% da emissão de gases estufa do mundo. São os dois maiores poluidores do mundo, podemos colocar assim. Agora, passando para o G20 propriamente dito, antes, né, como sempre, a gente aqui debelar polêmicas, debelar questões sensíveis e os memes, né? Nada contra os memes são sempre muito válidos, né? Mas em relação à posição do Michel Temer na foto oficial do G20 e nos materiais do G20, o que acontece? O Temer, ele virou presidente, não apenas em exercício, mas presidente empossado, na véspera do G20, na quarta-feira. Inclusive, nós comentamos isso no programa, e eu escrevi sobre isso na página do Xadrez Verbal, que ele não queria ir para o G20 como interino. Por isso que a acusação, inclusive, retirou várias de suas testemunhas do processo do impeachment para acelerar
o processo. Só que todo o material do G20, obviamente, não foi feito faltando 2 dias. Então, por isso que ele muitas vezes estava colocado como líder ou presidente interino, no site oficial, nos folhetos, tudo isso. Então, assim, é uma questão de tempo do material ter sido feito e do impeachment ter sido, inclusive, acelerado para ele ir para o G20 como presidente empossado. E aí outra questão que rendeu muitos memes, né, é da posição do Michel Temer na foto oficial do G20. E o que acontece? A foto oficial do G20, ela obviamente tem que seguir algumas conveniências. Um caso muito simbólico disso foi quando o encontro do G20 foi na Rússia e deram lá um malabarismo para não ficar Putin e Obama lado a lado. E se vocês perceberam, né, os nomes Putin e Obama, eles têm letras próximas no alfabeto, né? Então, dependendo da necessidade, dependendo da conveniência, seguem ordem alfabética, seguem ordem de tempo no cargo. A única coisa que é fixa em todas as fotos do G20 é que os 20 líderes ficam à frente, com o país que está recebendo o encontro no meio, e os líderes convidados ficam no segundo degrau, e os líderes de organizações internacionais convidadas ficam no terceiro degrau. Nesse caso do G20 da China, usaram um critério de tempo no cargo. Então, por isso que, como é uma pirâmide, então o centro é priorizado, independente se está no primeiro ou no segundo degrau. E aí o Michel Temer acabou indo lá para a ponta. Tanto que se a gente olha para o meio da foto, a gente vai ver, por exemplo, a Merkel, que está há bastante tempo no cargo. A gente vai ver o Obama, que está no fim do seu segundo mandato, e por aí vai. Então, é óbvio, rendeu vários memes, rende uma discussão, mas não foi um desagravo ao Temer pelo G20. Né? Como eu disse, eles seguem a ordem mais conveniente para o momento e para evitar encontros, inclusive, às vezes potencialmente constrangedores. Então não tem tanto problema assim, além dos memes, é claro. Complementos, meu caro Matias? Não, vamos adiante. Continuando então, durante o G20 a gente teve 3 assuntos interessantes. E o G20, que faz anos já que ele, embora seja um encontro econômico, ele é sequestrado por pautas políticas. Né? O primeiro foi a discussão sobre um sistema antimísseis na Coreia, que teria sido oferecido pelo Obama à Coreia do Sul. E o líder chinês, em um encontro bilateral com a líder sul-coreana, disse que era contra esse sistema antimísseis, e a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, até porque durante o G20 a Coreia do Norte lançou 3 mísseis de cruzeiro que caíram a apenas 200 quilômetros da ilha de Hokkaido, uma das ilhas sagradas do solo japonês, para os japoneses, e o Putin também disse numa entrevista que ele é contra a interferência de potências não regionais nas disputas que envolvem questões territoriais no Mar do Sul da China. E quando a gente pensa no Mar do Sul da China, pensamos ali em Coreias, Filipinas, Vietnã, China, talvez até mesmo Japão e talvez até mesmo a própria Rússia. O que a gente não pensa é nos Estados Unidos e, obviamente, esse era o alvo do recado. Era esperada um encontro entre Putin e Obama para discutir a situação na Síria, que inclusive resultou numa foto, parabéns ao fotógrafo ou à fotógrafa que tirou essa foto, que parece que o Putin e o Obama estão se encarando estilo pesagem de boxe ou de UFC, para quem preferir. E infelizmente essa reunião não aconteceu, porém o Putin disse que espera nos próximos dias elaborar um acordo sobre a questão síria com os Estados Unidos. E, finalmente, a premier britânica, Theresa May, fazendo aí sua estreia no cenário internacional, fazendo sua estreia no G20, recebeu, como é que eu posso dizer assim, alguns alertas em relação ao Brexit. Dos Estados Unidos foi
que o Reino Unido deixa de ser uma prioridade para acordos comerciais se estiver fora da União Europeia. Isso ele já tinha dito após o resultado do referendo. Mas o principal veio do Japão. Por quê? Porque, como diria inclusive o atual presidente Michel Temer, né, verba volant scripta manente. Né? Além de frase de feitiço de Harry Potter, isso significa que as palavras se vão e o escrito fica. O Japão lançou um documento de 15 páginas no fim de semana do G20, criticando não, né? Alertando o Reino Unido sobre as consequências da saída da União Europeia. Né? E aí eu abro aspas. Negócios japoneses que hoje têm sua sede europeia no Reino Unido podem decidir transferir suas funções para a Europa continental se as leis da União Europeia deixarem de ser aplicáveis no Reino Unido após sua saída do bloco. O Reino Unido, e o texto pede que o Reino Unido considere esse fato de maneira séria e responda de maneira responsável para minimizar quaisquer efeitos negativos desses negócios. Inclusive, algumas empresas japonesas que têm sua sede europeia no Reino Unido, em Londres, são Nissan, Honda e Mitsubishi. Não estamos falando de peixe pequeno, não estamos falando do açougue do seu Zé. Né? Então, é um peso econômico muito grande que a gente também comentou no programa especial sobre Brexit. Fica aí a recomendação para os nossos novos ouvintes. Agora, antes da gente falar de depois do G20, pitacos, meu caro Matias? Não, eu tô aguardando a pauta mais esperada do nosso... do nosso Bolsonaro filipino. Você acabou de arrumar treta com vários ouvintes, inclusive, mas depois do G20, logo após o G20, nós tivemos outras reuniões, seja em solo chinês, ou então seja, né, o Putin encontra lá o atual rei da Arábia Saudita, né, na verdade não é o rei, né, o príncipe da coroa, né, o Mohammed bin Salman, e falou, me liga, tal, tá aqui no telefone, vamos combinar um chopp e tal, mas... Né, ao contrário de várias da natureza brasileira que fala, me ligue, vamos combinar, e se quer dar o telefone, Rússia e Arábia Saudita combinaram e dialogaram na última segunda-feira e delimitaram assim, um memorândum, digamos assim, um rascunho de acordo para uma cooperação no mercado internacional de petróleo. E isso é muito, muito importante porque a Rússia é um país muito produtor de petróleo, que teve sua economia pesadamente afetada pela queda do preço do petróleo, pela queda do preço das commodities em geral nos últimos anos. A Arábia Saudita é um país que basicamente vive do petróleo, também foi afetada por essa queda de valor do petróleo, especialmente no mercado internacional, né, que fez, por exemplo, recrudescer suas relações com o Irã. E o atual príncipe da coroa, que é visto como um possível reformador saudita, embora eu veja isso com muito ceticismo, ele iniciou aquele fundo, né, multibilionário, trilionário, né, de dólares para modificar as matrizes da economia saudita. E como seria essa parceria? Seria basicamente, no caso do interesse russo, evitar que o petróleo se torne uma forma de chantagem internacional, como foi a OPEP fez durante muito tempo também em relação aos Estados Unidos. De certo modo, é a Rússia sinalizando com a OPEP. É a Rússia sinalizando que, olha, vocês que estão decidindo o preço do petróleo, então a gente quer participar dessa decisão também. É mais ou menos isso, porque o petróleo é muito importante para a Rússia. Porém, lembrando, não existe nenhum acordo oficial, nenhum acordo final ainda, é apenas um memorando. Apenas para ilustrar, o preço do petróleo, do barril de petróleo atualmente está em $50. No início de 2016 ele estava em $27. Em 2013 estava em $115. Ou seja, mais ele chegou a estar 25% do valor que ele esteve. Hoje está menos da metade ainda. Então é um impacto muito grande. Agora, saindo aqui do mundo petrolífero, né, vamos para as Filipinas, né, o que acontece? Logo depois do G20,
o G20 foi na China, o Obama ia ficar pela Ásia, né? Ele foi para a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que inclusive teve a presença do Dmitry Medvedev, né, o primeiro-ministro russo, que fica revezando nos cargos com o Putin, e o Obama foi a esse encontro, e nesse encontro haveria um encontro paralelo, bilateral, a portas fechadas, entre Obama e o presidente filipino Rodrigo Duterte. Inclusive o Obama tinha falado para a imprensa, que pretendia conversar sobre eventuais violações de direitos humanos. Agora, meu caro Matias, qual foi a resposta do Duterte? Falou que a mãe do Obama é uma whore. Em outras palavras, ele chamou Obama de FDP. Lembrando que ele já falou isso do Papa também. Sim, ele não tem papas na língua. Ah, boa. Tava faltando um trocadilho seu nesse programa, a essa altura já. Mas, então assim, aí eu vou abrir aspas para o filipino. Você deve ser respeitoso, não deve fazer perguntas ou declarações. FDP, vou xingá-lo no fórum. Vai xingar muito no Twitter. Na lama como porco se fizer isso comigo. Isso, no caso, cobrá-lo sobre violações de direitos humanos. Aí o Obama, né, com aquele todo o seu carisma, né, em vez de xingar de volta, em vez de cuspir aqui, em vez de chamar para pegar na saída, disse que o filipino é um cara pitoresco, e a equipe cancelou a reunião, dizendo que não haviam condições dela ser produtiva. Segundo a France Press, a guerra às drogas iniciada pelo Duterte já deixou 2.400 mortos. Ele, depois do G20, também disse que repetiu que as pessoas devem matar os traficantes, elas têm esse direito de matar os traficantes. As Filipinas, que não fizeram parte do G20, primeiro por não serem das 20 maiores economias do mundo, mas dá para estranhar porque diversos países emergentes da região foram convidados, né? Singapura, Tailândia, Laos, Cazaquistão, e na África, Egito e Chad. Então, o Cazaquistão, embora não seja um país do Sudeste Asiático, é um país asiático também, né? Inclusive, né, o líder cazaque é o ídolo do Borat. Mas as Filipinas sequer foram convidadas para o G20. Então, isso mostra também uma política bastante conflituosa no palco externo dessa retórica, digamos assim, que o Duterte usa para justificar a sua guerra às drogas extremista, digamos assim, e eles trocaram um olhar no encontro da ASEAN, né, que inclusive a matéria da BBC, né, que o Matias inclusive que mandou, separados, né, eles trocaram um olhar ali, um olhar 43. Separados por 7 chefes de Estado, né, da contenção. E ainda no campo da semiótica, né, o Duterte ele jantou ao lado do Medvedev. Já estou do lado do Medvedev, e do outro lado estava o presidente da Indonésia, sim, que é um país Joko que executa Widodo. traficantes. Inclusive tivemos o caso do brasileiro recentemente, que foi executado. Porém, na Indonésia, pelo menos, eles executam o traficante depois de julgamento, da prisão e direito à apelação. Nas Filipinas estão matando as pessoas na rua. E aí, o que a gente comentou já alguns programas atrás, são milícias. É que se essas pessoas, não necessariamente, né, eu tenho um inimigo pessoal, um rival, sei lá, um cara, não sei, minha esposa me trocou por outro cara. Aí eu vou lá e falo, esse cara é traficante, vou lá, mato ele e fico limpo, entendeu? Alguma coisa assim. Né? Esses absurdos que acontecem, né? Não achamos que não. E, finalmente, durante o G20, nós tivemos as eleições regionais na Alemanha, e que nós tivemos um evento simbólico, que inclusive eu postei nas redes sociais do Xadrez Herbal, acompanho o Xadrez Herbal no Twitter ou no Facebook, e postei inclusive 2 textos sobre o assunto. Qual foi esse aspecto simbólico? No estado de Mecklenburg-Pomerânia Ocidental,
para quem joga Europa Universalis sabe onde fica, que é o berço eleitoral da Merkel, né? A gente sempre comenta isso, a Merkel ela foi criada na antiga Alemanha Oriental, foi onde ela pela primeira vez se elegeu deputada, em 1990, e no Estado, a alternativa para a Alemanha, o Partido Populista de extrema-direita, acusados muitas vezes de ser neonazista, a AfD, eles ficaram à frente da CDU, o partido da Merkel, perdendo as eleições regionais para o Partido Social Democrata. Ficou em primeiro, eles tiveram 24% dos votos, a alternativa para a Alemanha, e a CDU teve, se não me engano, 15% dos votos. Né? Nas pesquisas para a eleição federal, a CDU ainda venceria, a AfD ficaria em terceiro já, porém é uma questão tão simbólica que a vice-líder da alternativa para a Alemanha, a Beatriz von Storch, disse que é o começo do fim da era Merkel. A Merkel, que é muito criticada pela direita e pela extrema-direita populista alemã, pelas suas políticas em relação aos refugiados, pela sua política em defesa de preservação dos refugiados, de questões de direitos humanos, mas é importante a gente lembrar que a Merkel, ela não é, e muita gente no Brasil acha que a Merkel, por isso, ela é de esquerda, alguma coisa assim. A Merkel não é de esquerda, a Merkel é da CDU, que é um partido do centro-direita. Inclusive, eu já declarei no programa que eu votaria na Merkel. A Merkel, ela é... O partido dela é a União Cristã Democrática. Ela é filha de pastor protestante, ela tem uma plataforma também ligada a valores, como é que eu posso dizer, cristãos, especialmente nas suas primeiras eleições, porque são a base da CDU. A CDU, que também era o partido do Helmut Kohl, o arquiteto da reunificação alemã e da União Europeia, junto com o François Mitterrand, que era socialista, né? Ou seja, mostrando aí que direita e esquerda podem sim dialogar. Então, é uma questão também importante que aconteceu durante o G20 e que suas consequências foram sentidas depois. Pitacos, meu caro Matias. Não, vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quinta-feira, dia 8 de setembro, também conhecida como ontem. Líderes de Israel e Palestina aceitam se encontrar para conversas, diz Moscou. Então, eu vou esperar, inclusive, a próxima notícia, o Giro de Notícias, mas apenas repercutindo aqui, de acordo com a Associated Press, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russos, o Ministério de Relações Exteriores russo, a Maria Zakharova, disse que tanto o Mahmoud Abbas quanto o Netanyahu, respectivamente presidente palestino e premier israelense, acordaram, entre aspas, em princípio, a um encontro bilateral em Moscou com uma mediação russa, digamos assim. Eles não têm um encontro formal bilateral desde 2010 e a última vez que eles se trombaram, por acaso, se cumprimentaram, foi justamente na COP21 em dezembro em Paris. E também, além na Palestina, nós tivemos a suspensão provisória das eleições palestinas, porque nós tivemos... o que acontece? O Fatah, que é o grupo do Abbas, manda na Palestina, e o Hamas, que é a oposição, manda na faixa de Gaza. E eles não estão conseguindo entrar num acordo em como realizar essas eleições. E também, ainda em relação ao Oriente Médio, a chamada oposição síria, oposição moderada síria, apresentou em Londres, foram recebidos pelo Boris Johnson, atual ministro de Relações Exteriores britânico, compareceram também União Europeia, Turquia, Estados Unidos e países do Golfo, apresentando um plano para a Síria pós-guerra, que em 18 meses nós teríamos eleições, teria retorno de refugiados, as pessoas receberiam anistia, teria uma cota reservada a mulheres e instituições estatais, porém, se vocês notaram, essa proposta de paz não menciona e não teve presença nem da Rússia nem do Assad, né? Como diria o Garrincha, faltou combinar com os russos.
Ainda ontem e também envolvendo a Rússia, Gazprom recebe autorização para construir gasoduto na Turquia. Exatamente, né? Então, assim, nós temos mais uma notícia envolvendo Oriente Médio e Rússia. Ou seja, nós temos Rússia como um dos principais atores na Síria, Rússia como hoje aliada do Irã, como aliada que é aliado do Hezbollah. Nós temos Rússia mediando Netanyahu e Abbas. Nós temos Rússia sinalizando uma política petrolífera com a Arábia Saudita. Nós temos a Rússia aumentando progressivamente a sua presença geoestratégica e política no Oriente Médio, que é a encruzilhada do mundo, que é o coração do mundo, né? Sem querer soar convencido, teve gente que avisou que isso estava acontecendo, né? E só para fechar, só para repercutir aqui a notícia, a parte factual, o CEO da Gazprom, o Alexei Miller, disse que o governo turco concedeu a licença, a concessão, não sei direito como seria a melhor tradução, né, a permit, para iniciar o projeto do Turkstream, que vai levar gás russo cruzando o Cáucaso para a Turquia, e de lá pode ser inclusive também chegar à Europa. Lembrando que gasodutos e oleodutos estiveram na origem da crise política na Síria e tem a questão ali no Cáucaso entre a Armênia e Azerbaijão, cada um com apoio, um da Rússia, outro da Turquia. Então, também ficar de olho nisso, mas aí a Rússia está... eu acho que o Putin tirou a carta conquistar todos os territórios amarelos, né? E a Ásia era toda amarela. Então ele está movendo suas peças ali e daqui a pouco ele ganha o jogo, entendeu? Era mais fácil falar conquistar toda a Ásia. Mas enfim, quem sou eu? Tá certo, porque a cor era dos exércitos. Tá certo, eu que errei. Enfim. Mas no tabuleiro ela era amarela, a América do Sul era verde, a África era vermelha, a Europa era azul. A África era rosa. A África era rosa? Era rosa. Vermelha era a Oceania. Tá certo, então. Mas eu acho que ele tirou essa carta. Enfim. Fucking double breaking news, ainda também na Ásia. Coreia do Norte anuncia sucesso em 5º teste nuclear. Nós tivemos nessa madrugada a detecção de um terremoto na Coreia do Norte, de magnitude 5.3 na escala Richter. E, assim, um terremoto, né, ali pode ser fruto de um teste nuclear subterrâneo, que era especulado pela Coreia do Sul e pelo Japão, e que foi depois confirmado pela própria mídia da Coreia do Norte, pelo próprio governo da Coreia do Norte. Como eu disse, a Coreia do Norte lançou 3 mísseis de cruzeiro na direção do Japão durante o G20. O premier japonês disse que isso é imperdoável, mais um teste. Esse teste teria sido o teste nuclear da Coreia do Norte mais potente, de cerca de 20 quilotons. Lembrando que a bomba de Hiroshima teve 15 quilotons, e lembrando também que as bombas, uma arma nuclear hoje de 20 quilotons, ela é considerada uma arma leve, né? Uma arma tática, mas ainda assim é uma arma nuclear. A Coreia do Norte, obviamente, ela não está nem aí para sanções internacionais, só que ela ter realizado tudo isso durante o G20 e pouco depois do G20 pode estremecer as relações da Coreia do Norte com o único país de costas largas que ainda dão bola para eles, que é a China. Né? Isso é uma coisa para a gente ficar de olho. E nesse momento que gravamos o programa, né, após o Obama prometer sérias consequências, nós temos uma reunião de emergência a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU. Né? Como eu disse, nesse exato momento em que gravamos o programa. Veremos o que vai sair daí. E tem mais Kim Gordinho adiante no programa. Sim, ele é quase... daqui a pouco ele vira... A gente cria um quadro para ele. Bora lá. Estados Unidos aprovam lei que autoriza vítimas do 11 de setembro a processar a Arábia Saudita. Essa lei também foi já
tema de programa, e eu não referencio os programas atrasados para fazerem vocês se sentirem deslocados, tá, novos ouvintes, mas para fazerem vocês ouvirem os outros programas e gostarem ainda mais da gente, aprenderem ainda mais por aqui. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nessa sexta a lei que ela vai permitir que familiares de vítimas do 11 de setembro processem o Estado da Arábia Saudita como cúmplice. Primeiro porque dos 19 sequestradores, 15 eram sauditas. Segundo porque teriam comprovadas relações entre integrantes do governo saudita, especialmente da inteligência saudita, e os terroristas do 11 de setembro. Essa lei vem na véspera do aniversário de 15 anos do 11 de setembro. Porém, todavia, entretanto, o Barack Obama já disse que ele pretende vetar essa lei. Por quê? E aí a gente vai repercutir um pouquinho do que aconteceu, do que a gente comentou naquele programa, que é, o Obama ele fica com uma bucha na mão. Por quê? Porque se ele veta a lei, ele ganha problemas dentro de casa, já que o 11 de setembro lá é um assunto muito sensível. E, embora ele não seja mais candidato, ele pode prejudicar a campanha da Hillary. E, por outro lado, se ele autorizar essa lei, primeiro, nós teremos processos bilionários contra a Arábia Saudita, até pelos danos de propriedade também, e a Arábia Saudita vai poder retaliar. E como a Arábia Saudita pode retaliar? Pode, por exemplo, jogar no mercado todos os papéis de dívida que ela tem dos Estados Unidos, e do dia para a noite o dólar vai passar a ter valor de peso de papel. Nem isso, você vai precisar de uma montanha de dólar para ser peso de papel. E que pode desencadear um processo de efeito dominó. Obviamente, a gente está aqui indo para as últimas consequências, mas em última instância é isso que pode acontecer. Se o Obama vetar a lei, são necessários 2/3, tanto da Câmara quanto do Senado, para derrubar o veto do presidente. E houve inclusive uma manobra regimental na Câmara dos Estados Unidos, movida pelo presidente Edward Cunha, mentira, não sei o nome, mas que a votação foi sem registro de votos individuais. Isso quer dizer o quê? Que os democratas que ajudaram a aprovar essa lei para não se queimar, eles depois vão poder mudar seu voto para não parecer que estão indo contra o próprio presidente. Então, isso ainda vai dar isso é uma grande teia de aranha, tanto internacional quanto eleitoral nos Estados Unidos. E ainda nos Estados Unidos, como eu comentei lá no início do programa, tivemos um ouvinte que deu uma dica de menino Neymar, seria para o Gary Johnson. A gente vai apenas colocar aqui como uma notícia, o Gary Johnson, que é o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Libertário, ao ser entrevistado sobre o que ele faria a respeito de Alepo, se fosse presidente, ele devolveu: o que é Alepo? Obviamente a pergunta foi um pouco capciosa, porque se ele falasse o que você vai fazer em relação à Síria, mas Alepo está no noticiário tem mais de um ano, todos os nossos ouvintes sabem onde fica Alepo, então o Gary Johnson tem que ouvir o Xadrez Verbal, tem que primeiro aprender português, provavelmente, mas depois ouvir o Xadrez Verbal, só assim ele poderá ser presidente dos Estados Unidos. Tá certinho o Gary Johnson. Falando em menino Neymar, muitos ouvintes também mandaram notícias relacionadas à omissão do Temer, enfim, mas isso a gente já explicou no bloco anterior. Mas vamos passar agora para ele. Chama ele. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Felipe, qual é o menino Neymar dessa semana? Então, o menino Neymar dessa semana também é um menino Neymar honorífico, em homenagem ao nosso querido Daniel Souza, porque, lembrando, o que é o menino Neymar? O menino Neymar é uma brincadeira que a gente faz, um prêmio que a gente dá para a imprensa internacional, ou seja, não quando um candidato a presidente fala bobagem, porque se a gente for dar prêmio para quando o candidato fala bobagem, a gente ia ter um programa só sobre isso. Ainda mais agora, em época de eleição municipal. Porém,
É um prêmio para a imprensa quando ela fala bobagem da eleição internacional. E por que o nome do prêmio? Porque a imprensa é obcecada com o Neymar. Eles põem o Neymar em tudo, porque Neymar vende, Neymar dá clique, né? O Instagram do Neymar é manchete. E o Daniel, nosso querido Daniel Souza, nosso professor de economia, também plantonista aqui do Xadrez Verbal, ele mandou uma notícia do Globo Esporte, uma manchete do Globo Esporte, né? Lembrando, as Paralimpíadas se tratam de visibilidade, se tratam de prestigiar pessoas para mostrar para outros milhões de pessoas que também têm deficiência que elas podem levar uma vida normal, podem ser esportistas, enfim, óbvio, tem uma discussão muito grande sobre isso, tal, mas a manchete do Globo Esporte é: craque é craque, Neymar paralímpico acelera e é ouro com recorde mundial. Em outras palavras, o cara ganha ouro nas Paralimpíadas, estabelece um recorde mundial e o nome dele não vai para a manchete. Aí você pode pensar, mas às vezes é porque o nome dele é Neymar, fizeram a brincadeira. Não, o nome dele é Daniel Martins. Mas então o que o Neymar tem a ver? Eles são parecidos. É isso. A cara. Entendeu? É isso. Ou seja, o cara ganha uma medalha de ouro paralímpica, estabelece um recorde mundial nos 400 metros da categoria T20 e sequer é mencionado na manchete. É de ferrar com a cabeça, né? E olhando pra foto, ele é mais parecido com o Leandro Damião do que com o Neymar, pelo amor. Ele, assim como boa parte dos brasileiros, assim como eu, ele é um pardo miscigenado. Dá pra colocar ele parecido com um monte de gente. Ele pode ser parecido com o Leandro Damião, ele pode ser parecido com o Neymar, ele pode ser parecido, sei lá. Comigo não, porque eu não tenho esse rosto esbelto de atleta, né? Mas, entendeu? Ele pode ser parecido com um monte de gente. Enfim, saindo do menino Neymar, vamos chamar os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. Felipe, eu disse que ia ter mais Coreia do Norte no programa, então os ouvintes já devem imaginar quem é o peão isolado. O peão isolado ele acaba sendo até uma questão, né, de jurisprudência, de precedente, né? Como da outra vez que nós tivemos um teste da Coreia, quando o programa já existia, nós demos o peão isolado para a Coreia do Norte, então dessa vez vai para a Coreia do Norte também, para o querido Kim Jong gordinho, que fica aí detonando bomba nuclear, se entupindo de queijo. Então tá aí peão isolado para eles. E o Kim Jong-un, que nessa semana proibiu o sarcasmo na Coreia do Norte. Deve ser difícil para os humoristas de lá. Falando agora do peão promovido. O peão promovido vai para os atletas paralímpicos, né, que desfilaram na abertura, representando seus países, irão competir agora. Os dois atletas refugiados também, os atletas de bandeira independente, haitianos também. Especialmente, né, o peão promovido não vai para ele, mas vai especialmente para o Antônio Tenório, que vai se despedir das Olimpíadas. Ele que é considerado o maior judoca paralímpico de todos os tempos. Para quem não sabe, o judô paralímpico ele é dividido em 3 categorias. Para pessoas deficientes visuais, cegos absolutos, pessoas que têm algum discernimento e pessoas, enfim, tem lá uma gradação, não lembro, discernimento do que enxergam, claro. Inclusive tem algumas mudanças de regras, por exemplo, todas as sinalizações do juiz são pronunciadas também. Obviamente, assim como em vários outros esportes, é pedido o silêncio da torcida. E o principal, a luta começa com os dois judocas, ou as duas judocas, com as mãos já no kimono do outro, para terem uma localização espacial, e não tem penalização se eles saem da área de disputa, apenas é retomada a luta. E o Antônio Tenório, que tem 4 medalhas de ouro, e vai disputar agora o que provavelmente é a sua última Paralimpíada. Espero que ele feche com mais uma medalha de ouro também. Bem, e vamos passar agora para as dicas culturais. The Almighty. DJ Monk. The time has come. Sétimo selo. The time has come.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Minha dica cultural foi uma dica nos dada pelo nosso grande amigo Charles Highlander, que é o documentário Murder Ball. Para quem ficou curioso, né, Bola Assassina, Murder Ball é um documentário, já tem alguns anos, sobre o rugby de cadeirantes. Um abraço pro amigo Virgílio Neto do Mesoval, que está trabalhando nas Paralimpíadas justamente com o rugby e o basquete em cadeira de rodas. Exatamente, então é um documentário sobre a origem do esporte, que assim, como a gente comentou no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre as Olimpíadas, os esportes paralímpicos, eles têm muita origem nos veteranos de guerra que voltavam feridos, mutilados, e faziam atividades para terapia física, terapia ocupacional, ou então já faziam aquela atividade, né, o basquete para cadeirantes dessa origem, e o rugby para cadeirantes, ele tem uma origem um pouco mais recente, uma popularização um pouco mais recente, melhor dizendo, que ele teve muito desenvolvimento com os veteranos dos Estados Unidos, de guerras recentes, que praticavam futebol americano. Então fica aí a minha dica, o documentário Murder Ball. E a minha dica cultural vai aproveitar outra efeméride da semana, já que hoje completam-se 45 anos do motim na prisão de Ática, ali no noroeste do estado de Nova York, perto de Buffalo. Esse motim que durou 4 dias, até que o governador da época, Nelson Rockefeller, ordenou que tropas estaduais invadissem a prisão, e essas tropas dispararam mais de 2.000 balas, contendo um saldo final de 39 mortos, entre eles 29 prisioneiros e 10 guardas. Então a minha dica é o filme que foi produzido para a TV chamado Attica, em 1980, protagonizado por Morgan Freeman, no que foi um de seus primeiros grandes papéis, no caso nas telinhas, e o que levou ele para as telonas. E qual a música de hoje, meu caro Matias? Mas não tem as considerações finais? Não, tem, mas é que eu achei que você ia emendar com as músicas. Desculpe, meu caro Matias. É isso. Que como, né, não estou olhando nos seus belos e profundos olhos, né, isso aconteceu. Mas, novamente, um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, que tenham tido um bom feriado, que tenham um bom fim de semana. Fique à vontade para mandar seus recados, suas críticas, suas sugestões. Eu tô demorando muito a responder, mas eu leio tudo, como vocês perceberam. E é isso, pode fechar. E a música de encerramento, ainda aproveitando o espírito paralímpico, vai homenagear um grande sambista do Rio de Janeiro que ficou deficiente físico depois de tomar 5 tiros em uma briga de trânsito. Estou falando de Antônio Candeia Filho, mais conhecido como Candeia, ele que era um dos grandes nomes da Portela, e a música de encerramento que a gente vai ouvir é o Pupurri, né, de Vivo Isolado no Mundo, com Amor Não É Brinquedo, que essa é uma parceria do Candeia com o Martinho da Vila. Essa música é a terceira faixa do disco Axé, Gente Boa do Samba, último disco de estúdio do Candeia, lançado em 78, mesmo ano de sua morte. Então ficamos aí com o samba de Candeia, fechando mais um Xadrez Verbal. Até a próxima semana.